trazer um alinhamento aos nossos corações. Não só a Lagoinha Vereda, mas toda a igreja brasileira. Ele está querendo alinhar, Ele está alinhando, Ele está trazendo alinhamento para nós, como igreja. E nessa manhã, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 10. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 10. Que você possa estar com o seu coração aberto para receber essa palavra. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 10. Podemos ler? Aleluia. Amém. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de se batizei mais alguém. Por isso Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Meus irmãos, essa carta, a carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta pastoral. Paulo, ele envia essa carta à igreja que estava em Corinto, para que eles pudessem ser exortados, para que eles pudessem ser ensinados. Paulo, ele escreve essa carta quando ele estava em uma viagem missionária em Éfeso. Quando ele estava em Éfeso, ele recebe uma carta da igreja de Corinto, de uma família que estava em Corinto. E quando ele recebe essa carta, é uma carta onde tinha um pedido, onde essa família estava enviando um pedido para que Paulo pudesse intervir naquilo que estava acontecendo naquela igreja. Ele escreveu essa carta respondendo questionamentos, exortando a igreja de Corinto. E mesmo depois de 2000 anos, nós temos vivido os mesmos problemas na nossa igreja. Eu falo na igreja em geral. Passou o tempo, passou a geografia, e os problemas são os mesmos. Por que os problemas são os mesmos? Porque não tem a ver com nada físico, tem a ver com o coração do homem. O coração do homem é o mesmo. O coração do homem, ele não muda. Ele só muda a partir do momento que Jesus entra nele. Quando Jesus entra, aí o coração é transformado, a vida é transformada. Mas o coração do ser humano é igual. As inclinações pecaminosas do coração do homem são as mesmas. As vontades, os desejos, os anseios são os mesmos. A igreja de Corinto se não é a igreja, mas é uma das igrejas mais difíceis do Novo Testamento. Era uma igreja mais problemática do Novo Testamento. Mas foi a igreja que o apóstolo Paulo mais amou. Foi a igreja que o apóstolo Paulo mais confiou, mais ensinou. Ele acreditava naquelas pessoas que estavam ali. Ele acreditava naqueles irmãos daquela igreja. Ele sabia, ele acreditava na transformação. Porque da mesma forma que ele foi transformado por Cristo, ele sabia que aquelas pessoas poderiam ser transformadas. Às vezes nós olhamos para o nosso irmão, nós vemos o problema que o nosso irmão tem, a dificuldade que ele tem, e nós damos as costas.
porque nós esquecemos de onde que Deus nos tirou, nós esquecemos que um dia nós estávamos naquele lugar. Às vezes a gente olha para uma pessoa, né, na margem da sociedade, nós olhamos para ela e nós não damos valor, achamos que ela está perdida. Mas quando nós olhamos com os olhos de Cristo, nós vemos que há solução, há uma transformação. O Evangelho é isso, Cristo é isso, é transformação. Quando nós entregamos a nossa vida, não importa aquilo que nós vivemos no nosso passado, o que importa é de agora para frente. O que importa é o que nós vamos viver nele. Às vezes você entrou aqui essa manhã desanimado, chateado, triste, pensando, falando com Deus: Deus, eu acho que para mim não tem mais jeito, não tem mais solução, eu vou continuar vivendo a minha vida de pecado, eu vou continuar vivendo a minha vida dessa maneira. Mas eu queria te dar uma notícia, que a partir de hoje, o mesmo Jesus que transformou a minha vida, o mesmo Jesus que transformou a vida de Paulo, Ele está aqui nessa manhã e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida, meu irmão. Às vezes você já está um tempo na igreja, um tempo na caminhada, sabe, conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, já teve experiências com Cristo, mas acabou se esfriando. Ou às vezes você tem está só cumprindo tabela, indo na igreja aos domingos, aos dias de semana, como eu já fiz muito tempo da minha vida. Eu só ia à igreja, mas eu não deixava com que Cristo, o cabeça da igreja, me transformasse, o cabeça da igreja mudasse a minha vida. Às vezes você está na mesma situação, e eu quero te dizer que hoje é um dia que Ele te chamou, um dia que Ele escolheu para que você estivesse aqui nessa manhã, para que a sua vida pudesse ser transformada. Quando eu falei de alinhamento, é porque chegou, não vou falar que vai chegar, porque já chegou o novo tempo para a Lagoinha Vereda, já chegou o novo tempo. Só que Cristo quer que nós estejamos com o nosso coração alinhado com Ele. Porque o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, os nossos olhos ainda não podem ver. Porque através do mundo espiritual já aconteceu. Mas aqui vai acontecer, e já começou a acontecer. Mas só que nós precisamos de vocês. O pastor precisa de vocês. A igreja, ela é feita da união dos irmãos, é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Nós precisamos estar unidos no mesmo pensamento. O apóstolo Paulo diz aqui que não haja divisão na igreja, mas que todos estejam unidos em um só pensamento. Um só pensamento. Meus irmãos, a cidade de Corinto, para quem não sabe, era uma cidade portuária. Naquela época, cidade portuária era uma das cidades que mais tinha fluxo de pessoas chegando, fluxo de pessoas indo. Hoje em dia temos aviões, então as pessoas chegam pelos aviões, mas naquela época não tinha avião, as pessoas tinham que chegar por onde? Pelo porto, através de navio. Então imagine como era, além de cargas, de coisas que eles traziam, pessoas também chegavam. Por isso o apóstolo Paulo, ele escolheu implantar uma igreja naquele lugar. Porque imagina comigo, um lugar que tem muita gente, chegando e saindo pessoas. Ali você prega o evangelho, a probabilidade desse evangelho expandir e se espalhar é muito grande. E foi naquele lugar onde o apóstolo Paulo, ele escolheu implantar a igreja de Cristo. E quando ele implantou a igreja, ele ficou 18 meses naquele lugar, pregando o evangelho, cuidando, ensinando. Só que tem um detalhe. Aquela cidade era uma cidade totalmente corrompida. Era uma cidade que moralmente ela era destruída. A imoralidade sexual naquele lugar era muito grande. As pessoas daquele lugar eram pessoas improváveis. Às vezes você está sentado e achando que você é um improvável. Você é um improvável. Mas não é sobre a capacidade que você tem de fazer alguma coisa. É sobre aquilo que Cristo quer fazer através de você. Mas antes dele fazer através de você, Ele quer fazer em você. Eu sou um improvável. Eu sou um improvável, sempre achei. Pessoas que me conhecem há mais tempo sabem a minha história. Mas não é sobre mim, não é sobre o que eu faço, é sobre aquilo que Cristo quer fazer.
A cidade de Corinto era uma cidade totalmente improvável. Naquela cidade, na parte mais alta, tinha um templo. Era o templo da deusa Afrodite, que é a deusa do amor. Naquele lugar, mais de 1000 prostitutas cultuavam, faziam cultos a essa deusa. Pensa, se chegar numa cidade, vamos trazer para os dias de hoje, uma cidade onde drogas, bebidas, prostituição é a reviria. E ainda tem um templo, que é considerado o templo de uma deusa do amor, onde prostitutas iam para cultuar, para fazer culto a essa deusa. Imagina como é a cidade. O fluxo de pessoas chegando, saindo. Eu fico imaginando, meu Deus, o apóstolo Paulo ele é muito doido. Mas quando ele decide implantar a igreja, não era na força do braço dele. Não era por ele, era por Cristo. Ele foi chamado por Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava com Cristo. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. Ele foi transformado. Toda noite aquelas prostitutas desciam. E lá embaixo, no cais, eu fico imaginando como que era a prostituição, a bebedice. Mas foi nesse lugar que o apóstolo Paulo implantou uma igreja de Cristo. Uma igreja de Cristo. Volto a dizer, se você chegou aqui hoje se achando improvável por aquilo que você faz, por aquilo que você já fez, eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor está te convidando, o Senhor está te chamando para uma vida nova. Para uma vida nova. E nós, como igreja, como Lagoinha Vereda, Deus está nos chamando a alinhar o nosso coração com o coração dele, porque não tem a ver conosco, tem a ver com ele, tem a ver com Cristo. Abra comigo, já está aberta, só você prestar atenção, eu vou mandar abrir, mas é o mesmo texto. No versículo 10, o apóstolo Paulo está falando sobre a divisão na igreja. O que é isso? Todo ser humano, ninguém é igual a ninguém. Os nossos pensamentos são diferentes. As nossas vontades são diferentes. Mas só que quando se trata de evangelho, se trata de Cristo, o nosso pensamento tem que ser um só. O nosso pensamento ele tem que estar unido. Nós não podemos ter divisão. Nós não podemos agir individualmente. Como eu disse, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, então nós temos que estar no mesmo parecer mental. É Cristo, a mensagem é Cristo. Não é o que eu falo, não é o que eu sigo. É Jesus, é a palavra de Deus. Vou dar exemplo. Um time de futebol, são vários jogadores em campo. Um é lateral, o outro é atacante, um é zagueiro, o outro é goleiro. Cada um está em uma área, cada um está atuando em uma área. Mas quando se trata de jogo, o objetivo é um só. O objetivo é Cristo. O objetivo é Cristo e a igreja não é diferente. Nós temos vários ministérios. E eu creio que na Lagoinha Vereda, muitas pessoas que estão aí, vocês que estão aí, vocês têm chamado de Deus na vida de vocês. Eu creio que tem pastores, eu creio que tem profetas. Eu creio que tem evangelistas, que tem mestres, que tem apóstolos. Eu creio no chamado de Deus e eu creio que na Lagoinha Vereda tem pessoas chamadas por Deus. Hoje é o dia que Deus está te chamando. Hoje é o dia que Deus está te chamando a tomar uma atitude, a se posicionar. Às vezes Deus já está falando com você há um tempo, mas você está deixando de lado aquilo que Ele te chamou. Não é sobre você, não é sobre o que você quer fazer, é sobre aquilo que Cristo quer fazer, é sobre o reino de Deus. Pessoas estão perdidas te esperando. Vou falar aqui para quem é profeta. Às vezes Deus está mandando você dizer uma coisa, falar algo para alguém, você não fala com medo da resposta. Se Deus te mandou, você vai e fala. Se você vai pregar, Deus te manda dar uma mensagem, você vai falar aquilo que Deus te chamou. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre aquilo que Cristo quer fazer. Quantas pessoas têm o dom de mestre, de ensinar, mas fica aí,
quietinho. Deus está te chamando hoje. Comece no Kids. Comece aqui no Kids, ensinando para as crianças. Apesar que é mais complicado do que ensinar adulto, mas comece hoje. No mesmo pensamento é Jesus, é Cristo, é o Evangelho, é a cruz de Cristo, é morrer para as suas vontades e viver para Cristo. Aquilo que você faz, aquilo que é seu desejo, seu anseio, como Paulo fala, eu considero tudo como perda. Ele considerou tudo como perda. A inteligência de Paulo, ele considerou como esterco. Aquilo que ele viveu, ele considerou como esterco. Não preciso dizer o que é esterco, que todo mundo aqui sabe. Mas ele considerou como perda tudo aquilo que ele foi um dia. Mas ele teve a vida transformada e ele teve uma atitude. E ele implantou uma igreja em uma cidade que era totalmente improvável. A gente para ler o texto, a gente fica pensando, né? Nossa, é tanta coisa aqui. Quando você começa a ler Coríntios, sua cabeça buga, né? É muita coisa que você vai aprendendo. É um ensino para todo cristão, para nós que somos cristãos. Aquilo ali, essa carta é um ensino para nós, como nós devemos agir, aquilo que nós não devemos fazer. É uma exortação sim, mas é uma exortação, vou falar que é uma exortação santa, porque ela é uma exortação de Cristo. É uma exortação de Cristo. Que não haja divisão. Você pode ter as suas escolhas, as suas opiniões, mas quando se tratar de Cristo, do Evangelho, é um só pensamento. É um só pensamento. Em nome de Jesus. No versículo 11, ele continua falando: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, que há divisões entre vocês. Muitas pessoas vão pensar, nossa, esse povo era fofoqueiro. Mas não, eles foram um instrumento de cura para aquela igreja. Meus irmãos, a gente não deve ser fofoqueiro, a gente não deve apontar o erro do irmão. Mas tem coisas que nós precisamos falar, tem coisas que nós precisamos colocar à tona, para que haja cura, para que haja transformação. A casa de Cloe, as pessoas que estavam ali, elas não entraram em um grupo, não entraram em outro. Elas procuraram uma pessoa que tinha autoridade para resolver aquele problema. Porque muitas vezes nós vemos um problema, eu estou falando por mim, porque eu já fiz isso. Eu não vou me tirar dessa não. Nós vemos um problema e nós começamos a falar com um, nós começamos a falar com outro, mas nós não chegamos naquele que tem autoridade para resolver o problema. Primeiramente é Cristo. E depois de Cristo, quem tem autoridade na igreja? É o pastor. Ele é a autoridade para resolver isso. Todos nós temos discernimento. Mas o pastor, ele foi escolhido por Deus, ele foi levantado por Deus para que ele pudesse resolver isso. Ele tem o discernimento para que as coisas sejam resolvidas. E o que eles fizeram? Eles mandaram uma carta para o apóstolo Paulo. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo estava lá em Éfeso, em uma viagem missionária? Foi eles que enviaram a carta, falando dos problemas da igreja. Eles não fizeram fofoca, eles foram um instrumento de cura. Eles tinham o discernimento, a sabedoria, e queriam resolver um problema, para que tivesse uma transformação, para que aquela igreja pudesse ser uma igreja santa. Toda ferida, para ela ser curada, ela precisa ser exposta, ela precisa ser aberta, precisa ser limpa, para que ela possa ser curada. Não tem como você ter uma ferida e apenas colocar um band-aid, um pano ali, e deixar que aquilo ali fica fechado, aquilo vai apodrecer, vai virar carniça. A ferida, ela precisa ser exposta, a ferida, ela precisa ser aberta, para que haja cura. Não é para que haja vergonha, mas é para que haja cura. E foi o que eles fizeram. Muitas vezes nós esperamos apenas do pastor e dos líderes, mas eu quero dizer que você também pode ser um instrumento de cura.
Você pode ser um instrumento de cura. A igreja, ela tem que ser uma igreja saudável por todos nós. Vocês fazem parte da saúde da igreja. É um novo tempo. Chegou o novo tempo. Chegou o novo tempo. Se preparem. Se preparem. A gente ainda não vê com os nossos olhos físicos, mas o mundo espiritual já está acontecendo. Não sei se vocês estiveram aqui domingo passado, quem teve vai lembrar. No culto da manhã e no culto da noite foi falado sobre o Espírito Santo. Em todo o tempo foi falado sobre ser guiado pelo Espírito. O pastor falou hoje de novo, ser guiado pelo Espírito. Não tem como um cristão não ser guiado pelo Espírito. Jesus foi para o Pai e deixou o Consolador. Mas às vezes a gente pensa, Ele deixou o Consolador apenas para consolar. Não, Ele deixou para que nós pudéssemos ser guiados por Ele através do Espírito. O poder de Deus em nós através do Espírito. O poder de Deus em nós através do Espírito. Os dons do Espírito em nós são partículas de Deus que Ele disponibilizou para nós, seres humanos aqui na terra, viver o discernimento. Quem que é onisciente? Que sabe de todas as coisas? É Deus. Só que o maior dom que Ele disponibilizou para nós, que Ele compartilhou conosco, foi o amor. E Paulo acreditou naqueles irmãos por causa do amor. O amor de Deus que estava na vida dele. Ele amou, ele olhou com os olhos de Cristo. E foi através do amor que tudo aconteceu. Foi através do amor de Cristo na vida de Paulo. Porque antes Paulo matava cristãos, ele perseguia os cristãos. Mas ele teve um encontro. Ele teve um encontro com Jesus. E não tem como você ter um encontro com Jesus e continuar na mesma vida. Não tem como você ter um encontro com Cristo e continuar da mesma maneira. Não tem como. Não tem como. Você é um instrumento de cura na vida do seu irmão. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Olha para ela. Você é um instrumento de cura na vida dela. O Espírito Santo de Deus te capacita. Deus está falando para nós sermos guiados pelo Espírito. Ele está falando, nós precisamos ouvir. Quando nós somos guiados pelo Espírito, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas são feitas por Ele. Por mais que não seja aquilo que você quer viver nesse momento, mas quando Ele está guiando, meu irmão, você pode ter certeza que você vai chegar no objetivo sem dor. Porque quando você é guiado pelo Espírito, muita coisa que você faz, se você não tivesse o Espírito, que ia trazer dor, você não vai sofrer. Não estou falando que a vida de crente não tem sofrimento, tem sim. Mas tem coisa que pode ser evitada, pode ser, perdi a palavra, evitada, se você é guiado pelo Espírito de Deus. Se você é guiado pelo Espírito, muita coisa pode ser evitada. E o apóstolo Paulo, ele continua na carta, nesse texto, falando, no versículo 12 e 13, com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros mais espirituais e mais corajosos, eu sou de Cristo. Mas ele continua falando, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Aqui está falando.
Não adianta você ir para um lado, você ir para o outro, ou até mesmo aqueles que falam que são de Cristo. Uma casa dividida, ela não fica de pé. A igreja dividida, ela não fica de pé. Uns falaram, eu sou de Paulo, né? Creio que são aqueles gentios convertidos, né? Que conheciam a cultura. Então eles entravam ali no meio do povo e tal, mas eram convertidos, vamos dizer assim, um pouco mais liberais. Eu sou de Apolo, aqueles mais cultos, né? Aqueles que se acham os donos da lei, aqueles que sabem falar bonito, aqueles que são inteligentes, porque Apolo veio de Alexandria. Alexandria era o centro cultural do mundo, onde que tinha uma das maiores bibliotecas do mundo. Então Apolo sabia falar bonito, ele era eloquente. Outros diziam que eram de Pedro. Creio eu que são os judeus que eram convertidos ao cristianismo. Pedro, aquele mais conservador. E os judeus conhecedores da lei. Não, eu sou de Pedro, eu sigo Pedro, eu vou seguir Pedro. E tinha aqueles, os desigrejados, que são de Cristo, que se acham espirituais, porque falam que são de Cristo. Mas não é sobre falar, é sobre viver Cristo. E Cristo manda a gente viver em comunhão com os nossos irmãos. E onde a gente vive em comunhão? Na igreja. Aí os desigrejados, eu sou de Cristo, está tudo certo. Se achavam melhores. E Paulo fala, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Porque assim, muitas pessoas elas são batizadas. Ah, mas eu quero batizar em tal lugar, porque pastor fulano de tal que vai me batizar. Então eu sei que eu vou receber algo diferente. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Não é sobre quem te batiza, é sobre no nome de quem você está sendo batizado. Não tem a ver com quem está te batizando. Tem a ver com Cristo. É no nome dele que você é batizado. Até no batismo as pessoas têm que ficar divididas. Ah, eu vou lá em Israel, eu vou ser batizado no Rio Jordão. Pelo amor de Deus. Não é o lugar, não é a pessoa. É Cristo. É Cristo. A nossa igreja, vou falar da igreja brasileira, é uma igreja que está dividida. Se você entra nas redes sociais, o tempo inteiro você vê fulano falando de ciclano, ciclano falando de beltrano. Eu fui em uma igreja, uma pastora foi pregar, ela defamando o outro pregador em cima do altar, porque ela queria ser melhor, achar melhor. O que ela fez? Ela degradou uma outra pessoa também que era famosa, em cima do altar. Diminuiu a pessoa em cima do altar. Ela só não falou o nome, mas pelo que ela disse, todo mundo sabia quem era. A igreja está dividida. Muitos pregam em nome de Cristo. Muitos falam em nome de Cristo, mas para benefício próprio. Ah, hoje está uma moda de teologia aí. Não que nós não devemos estudar, nós devemos estudar, mas parece que virou moda agora ficar discutindo teologia. Ah, porque eu sou reformado. Ah, não, eu sou pentecostal. Eu sou arminiano, eu sou calvinista. Ô meu irmão, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Quando ele voltar, ele não vai perguntar quem que eu sou, não. Se eu sou de quem, se eu sou de fulano, se eu sou de beltrano, se eu sou de ciclano, não. Ele vai querer saber se eu tenho a marca dele em mim. Foi cantado aqui, imprime as suas marcas em mim. É isso que ele vai querer saber, se eu estou marcado por ele. É isso que ele quer saber. Ele quer saber se você foi marcado por ele. Ele não está querendo saber se o seu cabelo tem prancha, se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo está raspado. Ele não quer saber da sua cor. Ele quer saber se você tem impressão, a impressão dele em você. Ele quer saber se você está coberto pelo sangue dele que foi vertido na cruz. Ele se entregou por você, meu irmão. Ele se entregou, ele morreu por você.
tirou tirou o que estava condenado e colocou o que não tinha pecado nenhum. Fizeram a troca. Mas aquilo ali tinha um propósito. Porque o sacrifício de Cristo, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser puro. O sangue tem que ser puro. O sacrifício é eterno. Não adianta pegar um cordeiro com defeito e crucificar. Nada vai acontecer. Mas o cordeiro, ele tem que ser sem mancha, sem mácula. Tem que ser limpo. E foi o que Jesus fez. Ele veio como um homem. Ele se desfez da sua glória. Ele se entregou por mim, se entregou por você, naquela cruz, para a gente ficar aqui discutindo, porque eu sou de tal, eu sou de ciclano, eu sou de Beltrano, eu não gosto de pastor tal, não, pastor fulano de tal, eu não gosto dele. Meu irmão, não tem a ver com pastor. Você tem que entender que toda autoridade foi instituída por Deus, goste você ou não, foi Deus que levantou. Foi Deus que levantou. Ele não se entregou para isso, para a gente ficar discutindo. Ele se entregou para que nós pudéssemos ser parte com Ele, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Ele foi o primogênito. Foi o unigênito, depois ele virou o primogênito. Unigênito porque ele era único. Quando ele veio, ele se tornou o primogênito de muitos, porque ele deu para mim e para você a oportunidade de ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Esse texto fala de imaturidade. Era uma igreja imatura, mas como você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é um filho maduro. Deus não nos chamou para ficar na imaturidade. Ele nos chamou para ser maduros. E tem coisa que é imaturidade. Essa briga, fulano de tal, ciclano, beltrano. Ele não morreu por nós para isso. Não foi para isso que ele morreu. Não foi. Foi para que você pudesse ser salvo. E nós estamos aqui em missão. Nós estamos nessa terra em missão. Estamos nessa terra em missão. É a missão de Deus. Nós fazemos parte dessa missão até que Jesus volte. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a nossa comunhão, a nossa unidade, para que pessoas que ainda estão perdidas, pessoas que estão perdidas e às vezes está perdida dentro da sua casa, Ele quer resgatar e Ele quer usar a sua vida. É através de você. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar de Cristo. Não tenha medo de falar de Cristo na sua casa. Não tenha medo de falar de Cristo no seu trabalho, na sua faculdade. Não tenha medo. A autoridade foi dada nos céus e na terra e debaixo da terra para Cristo. O que ele falou em Mateus 28? A partir do 18, a autoridade foi me dada nos céus e na terra e debaixo da terra. Por isso ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É a autoridade de Cristo na sua vida. Você tem a autoridade de Cristo para transformar as vidas que estão aí fora. Eu volto a falar aquilo que eu falei no começo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com a autoridade de Jesus que está na sua vida, através do Espírito Santo. O poder de Deus em você, meu irmão. Que você saia daqui hoje renovado. Que você saia daqui hoje transformado. Como dizem, com sangue nos olhos. O tempo está acabando. O tempo está se esgotando. E a gente está brincando. A igreja de Cristo, a igreja brasileira, ela está brincando. Mas Deus está levantando uma geração. Deus está levantando pessoas que estão entendendo aquilo que Cristo, aquilo que Deus está fazendo aqui. Que estão tendo discernimento daquilo que Cristo está fazendo e daquilo que Ele quer fazer aqui. O tempo está acabando. A gente não tem mais tempo. Não dá para ficar olhando para trás. Não dá para ficar pensando no que passou. Não dá para ficar pensando naquilo que você queria fazer. A partir de hoje, é uma nova vida. É uma nova vida.
Mas não é uma nova vida para satisfazer os seus desejos. É uma nova vida para você ser um instrumento de Deus. Uma nova vida para você ser um canal de bênção na vida daqueles que estão lá fora, perdidos. E como igreja, nesse tempo novo, Deus está alinhando os nossos corações com o coração dele, aquilo que ele está fazendo. Meus irmãos, Deus está fazendo algo novo. Cura, libertação, transformação, e é através de mim e de você, pelo poder do Espírito. Deus está levantando pessoas na Lagoinha Vereda, e eu sei que Ele vai levantar mais. Ele quer te levantar, Ele quer te levantar, Ele quer te levantar. Não olhe para trás, não olhe para o que passou, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Começaram a olhar para fulano, para ciclano, para beltrano, a igreja começou a ficar dividida. A igreja começou a ficar dividida. Nós não podemos olhar para o nosso lado, nós temos que olhar para Cristo, somente para Cristo. E hoje Ele está te chamando para você viver algo novo nele, para você viver uma vida nova nele. Não é só uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, aquele que ainda não conhece Cristo, não. É você que está sentado aí, que vem em todos os cultos, mas você sabe que Deus quer mais de você, que você sabe que Deus quer usar a sua vida ainda mais. Enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você estiver respirando, Ele quer te usar. Ele quer te usar, meu irmão. Ele quer te usar. Deus está nos chamando ao amadurecimento. Ele está nos chamando ao amadurecimento. Ah, mas eu tenho não sei quantos anos. Não é sobre a sua idade. É sobre atitudes. É sobre aquilo que nós fazemos. Não só com atos físicos, mas espiritualmente. Um cristão maduro, ele lê a palavra de Deus. Um cristão maduro, ele ora. Um cristão maduro, ele jejua. Deus está te chamando hoje para você ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Ele está te chamando para você ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Um relacionamento diário. Diário. Ele quer te usar, meu irmão. Ele quer usar a sua vida. Nada começa grande. O incêndio, ele não começa de uma vez. Ele começa pequeno. Deus quer fazer algo grande, mas Ele quer usar você. Então Ele quer começar hoje na sua vida, como um pequeno foco de fogo. Um pequeno foco aqui, um pequeno foco ali. E daqui a pouco vai ter um incêndio do Espírito Santo. O fogo do Espírito queimando, inundando o Brasil, as nações. Mas é através de nós, começa aqui. Às vezes nós sonhamos com coisas grandes. Nós sonhamos lá na frente, mas esquecemos de viver o presente. Nós esquecemos de viver o hoje. E nós precisamos aprender a viver por etapas. Viva o hoje. Viva o hoje. E hoje Ele está te chamando para um relacionamento. Ele está te chamando para um amadurecimento. Ele está alinhando o seu coração. Ele está alinhando o seu coração. Coloque o seu joelho no chão. Comece a orar. Pergunta: Pai, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque Deus quer te levantar. Deus vai te levantar, mas você precisa dar o passo. Você precisa ir até Ele. Foi o que Pedro fez. Ele foi até Cristo, quando ele estava ali no mar. Só que ele viu a tempestade, ele olhou para o lado. Como eu falei, não olhe para o lado, olhe para Cristo. Pedro olhou para o lado, o que ele começou a fazer? Começou a afundar. Não olhe para o lado, olhe para Cristo. Porque Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida.
Ele quer usar a sua vida. Você é um instrumento de cura. Você é um instrumento de transformação. Creia nisso, meu irmão. Você tem autoridade no nome de Jesus. A autoridade está com você. A autoridade está com você. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Em nome de Jesus. O louvor pode subir. Ele quer te usar, meus irmãos. Essa é uma manhã de alinhamento. Essa é uma manhã que Ele está acendendo no seu coração. Tem pessoas aqui que estão com o seu chamado de lado. Deixou de lado. Porque sofreu tantas coisas na igreja. Por causa dessas divisões. Por causa dessas discussões. Tem pessoas aqui que estão magoadas. E deixaram de lado o seu chamado. Deixaram de lado, deixaram de sonhar com aquilo que Cristo te entregou. Mas essa é uma manhã onde Ele está reaquecendo, Ele está reacendendo a chama no seu coração. Ele está reacendendo a chama no seu coração. Está te chamando. Filho, eu te chamei, eu te gerei. Você não é obra do acaso. Não, você não é obra do acaso, não. Eu sonhei com você. E eu estou aqui, de braços abertos, esperando a sua atitude, a sua posição. Vem até a mim. Vem até a mim. Eu estou aqui, eu nunca saí daqui. Eu nunca saí de perto de você. Hoje Ele está te chamando, meu irmão. Você que nunca aceitou Jesus, mas quer aceitar Ele nessa manhã, quer ter uma vida nova, uma vida transformada, está cansado de viver essa vida com um vazio no seu peito, que você já tentou preencher de várias formas e não conseguiu. Eu quero te chamar para você vir aqui à frente, para nós estarmos orando para você. E você, que mesmo dentro da igreja está sentindo vazio, esse é o vazio do seu chamado que está de lado. Esse é o vazio daquilo que Deus te chamou para fazer. Enquanto você não disser sim para Ele, se posicionar, você vai continuar com esse vazio. Porque não é o vazio da presença, só da presença de Deus, mas é daquilo que Ele te chamou para fazer. Ele quer usar a sua vida. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Eu quero chamar você aqui à frente também. Se a partir de hoje você quer dizer sim para aquilo que Ele te chamou, vem aqui à frente. Ele está te chamando, Ele quer usar você. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos resgatar aqueles que estão perdidos. Tem pessoas perdidas que estão precisando de encontrar Jesus. E às vezes eles não vão entrar em uma igreja, mas você em um ponto de ônibus, você na rua, você ali naquele momento vai ser um agente de transformação. Eu quero te convidar, você que está aí, que o Senhor está te chamando, e você está sentindo que Ele está te chamando para algo novo. Algo novo. Você já tem Cristo, você já está em ministério, mas você sabe que tem mais, que Deus quer mais de você, que Deus quer uma entrega maior de você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente para nós estarmos orando. E se tiver alguém que quer aceitar Jesus, quer andar nesse caminho, que é um caminho de vida, não é um caminho de morte, hoje é o dia. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Em nome de Jesus. Eu sei que tem mais gente que quer vir aqui na frente. Meu irmão, não importa se você está em ministério. Não importa. Deus está te chamando para algo novo, para aquilo que Ele está fazendo aqui neste lugar, para aquilo que Ele está fazendo aqui nesta igreja. Ele está te chamando para ir mais fundo. Ele está te chamando para mergulhar mais fundo,
para você entregar para Ele aquilo que você ainda não entregou. Ele está te chamando. Ele está te chamando. É uma manhã de alinhamento. É uma manhã de cura. É uma manhã de transformação. É uma manhã de transformação. O Senhor está aqui, meus irmãos. Ele está agindo aqui. Tem mais gente. Levante do seu lugar, vem aqui na frente. O Senhor está te chamando. Ele te deu um espírito de ousadia. Ele não te deu um espírito de medo. Que o espírito de medo seja repreendido em nome de Jesus. Você é filho. A autoridade está nas suas mãos. A autoridade está nas suas mãos. O futuro depende de nós. O amanhã depende de nós. Aquilo que nós vamos fazer hoje. Mas a escolha é nossa. De querer dizer sim ou de continuar onde nós estamos. De dizer sim ou continuar onde nós estamos. Oh Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa manhã é uma manhã que o Senhor escolheu, oh Deus, para estar alinhando propósitos, os nossos propósitos com os seus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, tantas pessoas estão aqui, Pai, e o Senhor escolheu essa manhã, o Senhor escolheu esse dia. O Senhor escolheu esse dia, Pai. O Senhor escolheu esse dia para que aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, comece a gerar em nós, comece a gerar dentro de nós o querer. O Senhor está gerando. O Senhor está gerando aqui nessa manhã. O Senhor está gerando. Ele está gerando dentro de você o seu propósito que por muito tempo ficou apagado, que por muito tempo você deixou de lado. Ele está gerando aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Ele está te curando. Ele está te curando. Ele está te curando do seu passado. Está te curando de tudo aquilo que fez você parar. Ele está te curando. O medo não vai te parar. A angústia não vai te parar. A depressão não vai te parar. Meu irmão, se você está aí, você está sentindo Ele te chamando, vem aqui, meu irmão. Ele está gerando, Ele está gerando, Ele está te chamando. Venha, não fique com vergonha, não fique com medo. Não tenha medo. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer ativar em você aquilo que Ele te chamou. Aquilo antes mesmo de você nascer, Ele já colocou em você. Ele está gerando. Hoje Ele está gerando. Ele está gerando para aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer. Você não veio aqui em vão. Você não está aqui essa manhã à toa. Muitos não queriam nem levantar de suas camas, desanimados, mas você falou, eu vou, e você está aqui. E eu quero te dizer que não é em vão. Não é em vão. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, os meus irmãos que estão aqui à frente. Eu sei que tem irmãos aí que ainda não quiseram vir, mas, ó Deus, eu coloco a vida de cada irmão que está aqui sentado nas mãos do Senhor, Pai. Que o Senhor possa trabalhar no coração, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um, Senhor. Continue gerando, ó Deus, continue gerando aquilo que o Senhor tem para cada um. Ó Deus, que o Senhor continue gerando o propósito. Ó Deus, que palavras, ó Deus, que atitudes que fizeram, Pai, os corações ficarem tristes. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja repreendido, Pai, toda acusação na mente, toda acusação na mente, todo dado inflamado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra. É um novo tempo, é um
novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um
Obrigado, Senhor, por essa manhã. Por essa manhã na Tua presença. Obrigado, Deus, pela ajuda do Teu Santo Espírito em nós e através de nós. Obrigado, Deus, porque constantemente o Senhor tem nos guiado, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Para andarmos juntos em união, ó Deus, e para fazermos a diferença, ó Deus, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, Deus, nessa nação, no mundo, para onde quer que o Senhor nos enviar, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque juntos, ó Deus, o Senhor tem nos chamado para um propósito, ó Deus. Juntos o Senhor tem nos chamado, ó Deus, e tem nos capacitado, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Estenda suas mãos aqui para frente, meus irmãos. Que o amor de Deus, que a graça, a doce consolação do Espírito Santo de Deus venha estar com cada um de vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Quem crê diz, dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia! Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai dia o centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita,